Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Guilherme Valtenberg e vou entrevistar o CEO da Ubrabil, Donizete Tokarski. Tokarski tem 64 anos de idade e preside a entidade há 10 anos. Atua em Brasília desde os anos 80 e foi chefe de gabinete de ao menos 5 ministros, além de diretor do INCRA. CEO Tokarski, obrigado aqui pela entrevista ao Poder 360. Obrigado, Guilherme. Espero que a gente poder contribuir com essa criação e esse avanço da política dos biocombustíveis no país. E eu agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista é realizada ao vivo no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 30 de outubro de 2023. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo a entrevista perguntando: o senhor era crítico no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro de ele não haver implementado a percentagem mínima de biodiesel à mistura do óleo que abastece sobretudo caminhões e ônibus no Brasil. Já o governo do presidente Lula agora sinaliza que vai aumentar a quantidade para até 20%. Atualmente está em 12%. 12%. Como a Ubrabil está atuando para aprovar ou para trabalhar em cima do projeto, do programa Combustível do Futuro lançado pelo governo? Na realidade, o que aconteceu no governo passado foi um retrocesso. Nós chegamos, em 2021, a ter 13% de mistura do biodiesel no diesel, atendendo um cronograma que era de 2018 do CNPE, que dava uma escala de progressão para chegarmos em 2023 com 15%. Entretanto, o governo passado reduziu isso para 10% e manteve 10% ao longo do ano de 2021 e 2022. Nesse governo, nós tivemos já em março uma reunião do CNPE que criou uma previsibilidade para 12% a partir de abril. Então, nós estamos com 12%. Abril de 2023. Tá. Você já passou de 10 para 12. Para 12 em abril de 2023. Em abril de 2023. Perfeito. E para o ano que vem, essa previsão que foi dada é de passar para 13%. No ano de 2025, passar para 14%, e 2026, 15%. Entretanto, a indústria se preparou desde 2018 para que nós tivéssemos, nesse ano, essa mistura de 15%. Nós compreendemos que foi uma mudança importante já passar de 10% para 12%, e nós esperamos que possamos antecipar, como tem dito já o vice-presidente Alckmin, como tem dito o ministro da Agricultura, como tem dito o ministro de Minas e Energia, de analisar essas possibilidades, de antecipar essa mistura de 15% para 2024. Ou seja, já no ano que vem seria a meta de todo o governo. Isso, mas é o seguinte, o governo está vendo que o biodiesel ele tem um papel muito grande, não só em termos da segurança energética, ele tem um papel muito grande também na produção de alimentos. Quando se esmaga biodiesel, principalmente quando se esmaga a soja, que hoje é responsável por 70% da matéria-prima para o biodiesel, é o óleo de soja. Então, quando se esmaga a soja, nós temos o farelo. Cada 5 quilos de soja, 4 viram farelo e 1 vira óleo. O produto mais importante da soja é o farelo, que vai virar ração. E a ração vira proteína. E a proteína vira um alimento mais barato na gôndola dos supermercados e também uma industrialização maior para a exportação de valor agregado. Donizete, uma dúvida aqui para que talvez alguns dos espectadores também tenham ao assistir essa nossa conversa aqui ao vivo. Qual que é a importância para o país, para o mundo, enfim, para o meio ambiente, aumentar a proporção de biodiesel na mistura do óleo diesel? Por que é relevante aumentar? É relevante porque o biodiesel ele tem várias externalidades, que nós chamamos, são vários benefícios para a sociedade, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, ambiental, e eu também separei aqui saúde pública.
O econômico, que a gente substitui diretamente o diesel fóssil importado. Tá, porque algumas pessoas dizem que o biodiesel ele pode trazer uma pressão inflacionária extra, porque o custo de produção do biodiesel hoje é superior ao custo de produção do diesel fóssil no Brasil. O senhor discorda, então, de que o aumento na proporção de biodiesel poderia trazer pressão inflacionária? Exatamente, não traz pressão inflacionária. Nós temos que analisar a cadeia como um todo. Nós não podemos verificar somente o preço do combustível na bomba. Mesmo assim, neste momento, o biodiesel está praticamente no mesmo valor do diesel importado. Então, diretamente não tem pressão inflacionária. E o Brasil hoje em dia importa 30% do diesel que usa. do diesel que nós consumimos. E não tem capacidade de produzir mais. Vamos falar, não, o Brasil vai produzir mais. Não tem. As refinarias estão no limite da sua produção. Então, a única saída é importar diesel. E essa importação está sujeita hoje, Guilherme, como você muito bem sabe, a todos esses ingredientes geopolíticos mundiais. A importar da Rússia, a Rússia em guerra com a Ucrânia em guerra lá na região, o Israel agora guerra com o Hamas. Então, todo esse processo geopolítico mundial interfere no preço do combustível importado. E o biodiesel hoje está exatamente no preço do diesel importado. Ora, se diretamente não causa inflação, nós temos, na realidade, uma deflação. Por quê? Porque o biodiesel, quanto mais se produz, mais gera alimentos, como eu já falei, e um preço menor. Se nós disponibilizarmos mais farelo para a produção de ração, peixe, frango, suínos, ovos, vai diminuir o preço na gôndola do supermercado. E nós vamos gerar mais empregos, aí vem o aspecto social e econômico também, com essa industrialização, essa neoindustrialização, a partir, vamos chamar aí de uma bioeconomia, que é a partir da nossa produção agrícola. E aí tem um aspecto social importante. Qual aspecto social? O biodiesel, ele trabalha hoje com o que a gente chamamos de selo biocombustível social. Esse selo, as indústrias de biodiesel têm que adquirir da agricultura familiar, da forma que está hoje, uma quantidade de matéria-prima, e isso vincula 70 mil famílias de agricultores familiares no país, e nós podemos aumentar isso com o aumento da mistura do biodiesel. E o governo, esse ano, tomou uma decisão muito importante. Além de aumentar a produção de biodiesel, o uso do biodiesel de 10% para 12%, ele tomou uma outra decisão, orientando politicamente essa questão do selo biocombustível social. Na mesma resolução do CNPE de março, diz o seguinte: ano que vem, 2024, a proporção de utilização dos recursos da agricultura familiar, da aquisição da agricultura familiar e fomento para a agricultura familiar, no norte, nordeste e semiárido, tem que ser de 10% em relação ao nacional. No ano de 2025, 15%. E no ano de 2026, 20%. Hoje, nós estamos com cerca de 5% só. Então, o governo tomou a decisão de que o norte e o nordeste semiárido tem que ser privilegiado nesse processo do aumento da mistura. Isso é muito importante porque transforma essa política do selo biocombustível social, que hoje é praticamente só na região sul, para o Brasil. Então, são decisões que foram tomadas pelo ministro de Minas e Energia e principalmente também junto com o ministro do Desenvolvimento Agrário, extremamente importantes para criar esse novo mercado, vamos chamar de agricultura familiar, no norte, nordeste, semiárido, e gerando mais emprego e descentralizando essa produção de biodiesel, que já é descentralizada hoje. Nós temos 60 indústrias de biodiesel em todas as regiões do país, em 15 estados. E o biodiesel, hoje, as indústrias de biodiesel, eu chamo assim que está no interior do interior. As indústrias estão no interior do interior. Por quê? Porque se você for para Cuiabá, as indústrias não estão só ali na região de Cuiabá,
estão a 200, 300 quilômetros da capital. Aqui em Goiás, mesma coisa. Você pega indústria que está em Porongatu, são mais de 200 quilômetros de Goiânia. Indústria que está em Formosa, são mais de 200 quilômetros da capital. Na Bahia, são indústrias que estão mais de 200 quilômetros da capital, e assim por diante. Então, é uma indústria, a indústria do biodiesel realmente é uma indústria que interioriza a economia e também a possibilidade de empregos de qualidade no interior do país. E, Donizete, hoje a gente tem o B12, né, que são os 12% da mistura do diesel que são compostos por biodiesel, por óleos do biodiesel. A capacidade instalada da indústria hoje no Brasil pode produzir até qual percentual? Se o governo falasse, por exemplo, a partir de 2024 tem que ser 15% a mistura, até qual percentual a indústria está pronta para resolver, para produzir de imediato? Nós estamos preparados já para atender essa possibilidade dos 15% em março do ano que vem. Tá? Por quê? Porque a nossa capacidade instalada e aprovada pela ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, é de mais de 14 bilhões de litros. Uhum. Esse ano, nós vamos produzir cerca de 7 bilhões, 7,2, e a capacidade está 14,6. Uhum. Então, a gente está com a capacidade instalada ociosa superior a 50%. Olha, bom, dá para chegar no B20, então. Dá para chegar no B20. Tá. Porém, nós entendemos que isso tem que vir numa escala. E essa escala foi muito bem lida, vamos chamar assim, pelo presidente da Frente Parlamentar do Biodiesel, o deputado Alceu Moreira, que apresentou um projeto que dá essa escala para dar previsibilidade e segurança jurídica. Uhum. E isso tem sido discutido com as equipes do Ministério de Minas e Energia, que eles entendem, na minha leitura, eles entendem que é necessário dar essa previsibilidade, dar essa segurança jurídica para que possamos avançar. E substituir biodiesel por diesel também significa substituir a qualidade do ar, em que nós temos hoje diversos problemas cardiovasculares, pulmonares, associados à poluição atmosférica. E o diesel fóssil é um grande vilão dessa história. Claro, pensando numa projeção econômica aqui do avanço, da evolução do percentual de biodiesel na mistura geral do óleo diesel. Antes aqui da entrevista, a gente estava conversando e Donizete estava contando que na região, se me corrija se eu estiver errado, da Indonésia e da Malásia, chega a 30% a mistura do óleo diesel composta por biodiesel. Vamos pensar o B20, que é um cenário mais provável, ou seja, 20% da mistura de diesel composta por biodiesel. O que isso significa em termos de investimento, geração de emprego e entrada de receita no país? Bom, primeiro eu quero dizer que nós temos um país, né, que tem experiência do uso do B20, que é os Estados Unidos, que é a referência tecnológica do mundo, né, principalmente automobilístico. Né? Então, lá tem alguns estados que usam mistura de 20% de biodiesel no diesel. Bom, para nós aqui, o que representa isso? Representa maior segurança energética, representa maior segurança alimentar e climática. Por quê? Porque o biodiesel ele reduz as emissões de gás de efeito estufa, né, em até 90% comparando com o combustível fóssil. Então, aí nós estamos diante de uma COP, né, COP30, que vai ser no país. Nós precisamos mostrar para o mundo que, além do nosso discurso, nós temos efetivamente um posicionamento adequado de transição energética. E essa questão, eu entendo que o governo atual já compreendeu isso. Né? Já compreendeu, por isso que já aumentou a mistura, por isso que já está dando essa leitura de aumento do selo na região Nordeste, né? Norte e semiárido. Para quê? Para poder dar essa compreensão para a sociedade brasileira que o biodiesel é importante para a sociedade. E ele é importante na geração de emprego, não só na indústria de biodiesel, né, que hoje estão ociosas. Então, quanto mais produzir, maior a quantidade de pessoas que vai estar
participando desse processo. Hoje, quantas mas pessoas... também nas indústrias correlatas, na agroindústria, né? Nas criações de frangos, de suínos, de peixe, né? Porque depende da quantidade de farelo disponível no mercado. Sim. Se nós não processarmos a soja para retirar o óleo e aumentar a produção de farelo, consequentemente, a produção de ração vai estar muito mais cara. Veja só, a Ubrabil faz parte de um fórum que chama Pro-Brasil. E dentro desse fórum Pro-Brasil, tem 8 entidades que participam. A BIEC, que é de exportação de carne, a BPA, de proteína animal, a ABRA, de reciclagem animal, Sindirrações, né? A BIMPET, a Bipesca, né? E está faltando uma aqui que não tô... Abrafrigo também, dos frigoríficos, e além da Ubrabil. Essas 8 entidades estão diretamente relacionadas com o quê? Com a produção de proteína no Brasil. E essas entidades se manifestaram, né, no sentido de aumentar a mistura do biodiesel. Então, é esse trabalho que o Ubrabil está fazendo de fazer com que a sociedade compreenda. Há poucos dias, eu tive uma reunião muito importante com o presidente da FenaBrave, né, que são 7.000 revendedoras de veículos no Brasil, e eles compreenderam o papel do biodiesel. Tive também no Sindipeças, né, que é uma grande organização que trabalha com qualquer tipo de peças automobilísticas, tratores, máquinas, equipamentos, e eles também compreenderam. Então, o papel do Ubrabil está de mostrar para a sociedade o quanto é importante o biodiesel na economia nacional, na geração de emprego, na renda. Hoje, nós temos no setor de biodiesel cerca de 300.000 pessoas diretamente vinculadas à produção de biodiesel. Esses são os diretos, empregos diretos. Empregos 300.000. Além das 300.000 pessoas que estão vinculadas à agricultura familiar. Se você pega 70.000 famílias e multiplica aí por 4,5, vai dar 300.000 trabalhadores rurais. Então, é uma indústria... Esses são os que produzem aproximadamente 5% do total que você mencionou no começo da entrevista. Não. Essas 70.000 famílias é do Brasil todo. Tá. Não é só da região do semiárido. Não. Tá, o semiárido hoje, o norte, o nordeste semiárido participa com 5% dessas 70.000. Tá. Então, cerca de 3.500, 4.000 pessoas lá nessa região. E nós temos que ampliar isso. Né? No ano de 2021, o biodiesel adquiriu da agricultura familiar quase 9 bilhões de reais, sendo o maior programa de transferência de renda privado, porque é a indústria que adquiriu da agricultura familiar, não foi um programa de governo. Sim. Então, nós entendemos que o papel da indústria de biodiesel hoje é muito significativa para ampliar ainda mais a participação da agricultura familiar nesse processo, fomentando a agricultura familiar para produzir mais o quê? Alimentos. O alimento sendo mais produzido vai baratear. Então, essa questão de inflacionário é o que nós entendemos o seguinte, que é preciso fazer uma contabilidade social, econômica, ambiental e de saúde pública muito mais abrangente para estabelecer se é inflacionário ou não. Eu tenho certeza que esse governo vai e está compreendendo isso. Tanto é que já estabeleceu essa curva de crescimento, mas nós queremos avançar ainda mais. Além do ministro Alexandre Silveira, das Minas e Energia, e do ministro Carlos Favro, da Agricultura, quem tomava parte em bastante das discussões do tema é o vice-presidente, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. Inclusive, durante a campanha, se eu não me engano, o primeiro setor do agronegócio em 2022 que rompeu com o Bolsonaro e passou a apoiar a candidatura de Lula foi o biodiesel, se eu não estou errado. Exato. O presidente, o vice-presidente, aliás, ele continua atuando junto ao biodiesel? Qual que tem sido a atuação dele? Nós tivemos a oportunidade esse ano, Guilherme, de ter várias reuniões com o vice-presidente Alckmin. E o vice-presidente Alckmin, ele tem, além da responsabilidade, vamos chamar assim, do Ministério da Indústria e Comércio, todo esse aumento da industrialização no país,
ele já acompanhou em visitas à indústria de biodiesel, já acompanhou em visita a indústrias de proteínas, de produção de material, de ração ou de subproduto para a ração. Ele tem frequentado, vamos chamar esse ambiente da bioenergia, dos biocombustíveis, etc. E ele, além disso, ele também é médico. Então, ele diz que o maior problema hoje de saúde pública são exatamente as doenças cardiovasculares, pulmonares, que afetam diretamente a quem? As classes sociais menos privilegiadas, aos usuários de transporte público de ônibus, que fica o dia inteiro, horas dentro de um ônibus para ir e vir do trabalho, os asmáticos, porque nós temos no Brasil mais de 20 milhões de asmáticos. Então, o uso do biodiesel está sendo considerado também pelo vice-presidente Alckmin, por conta do conhecimento dele da medicina. Ele, como médico, ele compreende perfeitamente esse processo. O ministro Carlos Fávaro, por conta da questão da proteína. E o ministro Alexandre Silveira, por conta da segurança energética. Então, nós estamos diante de um cenário espetacular para esse incremento dessa política pública, que diz respeito não só a um ministério, mas a vários ministérios, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Indústria e Comércio, como foi dito, Ministério do Desenvolvimento Regional. São vários ministérios que precisam ter essa leitura para que a gente possa avançar cada vez mais. Alguns ministérios, como já disse aqui, já estão alinhados a esse processo. Agora, a gente tem que compreender também que ainda tem setores retrógrados, que acham que o biodiesel causa algum problema para a sociedade. Quem são esses setores? São setores que ainda buscam um processo de produção do biodiesel muito mais caro do que nós produzimos hoje. Só que o setor de biodiesel hoje é o setor mais regulado pela ANP. Hoje são necessários, Guilherme, 25 testes para um caminhão sair da indústria do biodiesel e ir para a distribuidora. 25 testes feitos por um laboratório que é acreditado pelo Inmetro. Ora, se o nosso combustível tem a maior especificação em termos de exigência do mundo, o biodiesel tem a maior especificação em termos de exigência feita pela ANP. Se são realizados esses testes por laboratório acreditado, se nós já fizemos os testes, nós não, a indústria automobilística, a indústria de equipamentos, de máquinas, já fizeram os testes para que se chegasse no B15. Nós não podemos ainda ficar sujeitos à desinformação ou a fake news que falam uma coisa ou outra. Não quero aqui atribuir a A ou B, mas basta a gente verificar que volta e meia tem alguém falando não, o biodiesel faz isso, faz aquilo. É porque não tem a informação correta, ou então é porque tem um interesse econômico muito grande que não é exatamente o interesse da sociedade. Chega ao final essa edição do Poder Entrevista em nome do jornal digital Poder 360. Eu agradeço ao CEO da Ubrabil, Donizete Tokarski. Obrigado, Guilherme. Estamos sempre à disposição. Estamos aqui em Brasília e sabemos que Brasília é permanentemente aquecida pelos fatores políticos. E quando for necessário vir aqui para discutir sobre biodiesel, pode nos chamar aí que estamos prontos. Combinado. E eu agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi realizada ao vivo no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 30 de outubro de 2023. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.